O primeiro passo para o sucesso é gostar do que faz. Eu te digo com certeza, eu gosto do que eu faço. O primo do meu pai, ele era da revista Genealógica e fez então a genealogia dos Jardins. Ela era a 10ª geração do índio Tibiriçá. E conversou muito com o Getúlio, porque o Getúlio também era de uma área de fazendas, né? Lá do sul. E quando meu pai se levantou presidente, saindo, ele falou: "Você não vai pedir nada?" Abri a primeira. Quando eu abri a segunda, um monte de carro de bombeiro estava pegando fogo. E eles compraram. Então ele me contou essa história. E foi daí que nasceu a Disney World em Kissimmee, Orlando, né? Um remédio hoje custa $1 bilhão para ser do momento que se pensa no momento que chega na farmácia. Na nossa época inicial, era $200 milhões. Aí ele falou: "Jardim, tem um programa do Silvio Santos, que é você quer ser jurado do Silvio Santos uma noite?" A gente sabe de tudo aqui, olha. Vocês nos sentar nessa cadeira, a gente descobre tudo. Olha que ele sabe. Ele se formou em 1970 e, a partir daí, desenvolveu uma carreira de sucesso e, por que não dizer, um ícone dentro da pneumologia. Tenho muito prazer e a honra de receber hoje aqui em nosso estúdio ele que vai contar as suas histórias fascinantes dentro e principalmente fora da pneumologia. Dr. José Roberto Jardim, prazer muito grande ter o senhor aqui no Talk Show. Como é que está preparado para passar pelo raio-x Talk Show? Sim, e até primeiro preciso pedir desculpa a você, porque eu estou com a voz alterada, não é a minha voz normal. Eu tenho sempre uma voz meio de Brad Pitt. Mas hoje ela tá, estou rouco assim de alguns dias. Mas a fisionomia também de Brad Pitt, né? Eu acho que eu dou mais o George Clooney. Mas quando você convidou, foi para mim um prazer. Eu sei o que você representa hoje na pneumologia brasileira, não só na medicina, mas principalmente na transmissão de conhecimentos, nesse programa seu. E eu falei: se eu não for, porque eu estou rouco, eu vou para o final da lista. Vai ser daqui uns 5 anos só que eu vou voltar. Levou assim mesmo. Mas foi interessante, porque eu telefonei para você essa manhã e falei, eu peço desculpa a vocês da audiência que estão nos assistindo. Eu falei: "Pô, Mauro, essa é a minha voz de hoje. Não vai Mas se não der certo, o senhor tem um emprego garantido no telesexo com essa voz. Mas, Mauro, o prazer é meu. O prazer Obrigado. É muito meu, a honra ter você aqui com a gente. Nós todos admiramos muito pelo que você tem feito na medicina e na divulgação. Quem é entrevistado aqui é você, não sou eu. Olha, se eu contar todos os títulos que eu levantei aqui, cargos que você ocupou, a gente vai ficar meia hora do talk show só falando sobre isso. É presidente de ALAT, fundador da ALAT, diretor de Sociedade de Pneumo Paulista Brasileira, diretor da ATS, professor... Mas por que eu cheguei a tudo isso? É isso que eu queria... É só viver muito. Os anos você vai acumulando pela idade. A minha pergunta é, o Jardinzinho lá de 60 anos atrás pensava chegar onde você chegou? Não, nunca. Eu acho que deve ter pessoas que pensam: eu vou alcançar tais resultados. Não, eu nunca pensei, eu acho que a maioria de nós nunca pensou. Eu imagino que você também nunca imaginou que ia ter um sistema de divulgação com tanto sucesso como você tem. As coisas vão acontecendo. Já ouvi a Ângela Ronda, que você já entrevistou, dizendo uma vez que o sucesso vem através de trabalho e do gosto que você faz, né? Aquilo que você faz. Eu sempre acho que é isso mesmo. O meu filho estava no 3º ano de arquitetura quando veio falar comigo. Posso falar uma coisa, pai? Pode. Eu não gosto de arquitetura. Eu falei: eu já sei que você não gosta, porque no primeiro ano você acordava às 7 horas para ir, depois às 8h30, e esse ano que está no 3º, você acorda às 9, 9h30. O primeiro passo para o sucesso é gostar do que faz. Eu te digo com certeza, eu gosto do que eu faço. Sinto que meus filhos não foram ser médicos. Nunca insisti, e é interessante até porque eu falei um dia para eles: vocês já pensaram em medicina? Eles tinham 17 anos, um 17, outro 16. Não, médico estuda muito. Hoje eles leem tanto quanto eu leio.
Eu vou te contar uma história interessante. Um dia eu estava procurando um roteiro de teatro para assistir, eu com os amigos. Aí vimos assim, José Roberto Jardim. Falei, conheço José Roberto Jardim, vou assistir. Assisti a peça inteira e você não apareceu. Meu filho, né? Às vezes vai paciente no consultório e fala: eu entrei na internet para ver o senhor, hoje é o hábito dele, né? Vou no Dr. Mauro, vai lá, põe Mauro, vamos ver o que ele faz. Mauro Gomes aparece pastor, parece Ah, vendedor é? de carro, lutador de jiu-jitsu, Ah, isso não aparece sei. de tudo com o Mauro No Gomes. meu caso, eles falam: é interessante, mas aparece um monte de fotos jovens, né? Que é o meu filho, né? Parecemos juntos, né? Mas é verdade que você é descendente do cacique Tibiriçá, Jardim? É uma história interessante. O meu jardim vem do Silvestre Rodrigues Jardim. Ele veio de Portugal por volta de 1760. Ele é um alferes em Santo Antônio Alcabideche. Ele chegou em São Paulo, como todos os navios chegavam aqui. Eu não vou saber os detalhes, porque eu não vivia naquela época, eu não estava vivo. Eu sei que ele casou com uma paulistana, que chama Leonor Mendes. É a tal da Leonor Mendes de Barros, que dá nome aí a... Não é a mesma. Essa é outra, mais recente, né? Do Jânio Quadros. Exato, é. Mas era Leonor. E ela que era, e é dito na árvore genealógica, que nós tivemos, porque um primo do meu pai era da revista genealógica e fez então a genealogia dos jardins. Ela era a 10ª geração do índio Tibiriçá. O Tibiriçá, que está nas histórias do Brasil, tem uma rua em São Paulo, talvez em outros lugares, mas São Paulo tinha. E aí a filha chamada Bartira casou com o João Ramalho, que também é um membro nosso da nossa história, né, do João Ramalho. Tudo nome de rua em São Paulo. Os dois são ruas paralelas, João Ramalho e Bartira. Não se encontram nunca, então, né? O amor não deu certo. Paralelas. Isso é interessante, foi muito interessante. Então, ele casou, ela era a 10ª geração. O Rodrigo Jardim, com mais 6, ele foi para Goiás, foi aí que então os jardins foram para Goiás. Então, eu sou a 16ª geração do Tibiriçá, a 6ª desse jardim que veio de Portugal. Mas sou mesmo. A família foi para Goiás, mas você nasceu no Rio de Janeiro. Sim, meu pai era funcionário federal. E ele, em 1939, fez um concurso para o Serviço Federal, trabalhou um pouco em Goiás. Meu pai se casou com minha mãe em 1939. Aí ele foi para o Rio trabalhar no Ministério da Fazenda. Aí tem uma história interessante. É curiosa, assim, de família. Meu pai trabalhava no Ministério da Fazenda e, naquela ocasião, o Getúlio era o presidente. E você já deve ter ouvido falar, nós não somos a mesma geração, mas lembramos as coisas. Tinha muito aquilo, você já recebeu seu envelope, o dinheiro vinha dentro do envelope. Meu pai pagava os funcionários com o dinheiro dentro do envelope. Então você lembra bem. Então, meu pai foi trabalhar no Rio, no Ministério da Fazenda. Ele havia feito um concurso para, que naquela época chamava fiscal de imposto de consumo, e estava esperando ser aprovado não, nomeado. E foi trabalhar no Ministério da Fazenda. Meu primeiro irmão nasceu no Rio, e ele, então, num determinado mês, teve que levar o salário do Getúlio no envelope. Ele levava o salário para o presidente? Presidente. Ele era do Ministério da Fazenda. Lá no Catete. Ele foi no Palácio do Rio Negro, em Petrópolis, onde tinha o Palácio de Verão do governo, tá. Avenida Keller. Eu estudei quase em frente, era o Colégio São José, fiquei 2 anos internados lá. Bem, aí meu pai levou. Meu pai era um goiano que gostava de conversar e de fazenda. Meu avô criou meu pai para ser um fazendeiro. E ele queria ser fazendeiro, sabia laçar muito bem, atirar, montar cavalo. Mas meu avô faleceu em 1926, meu pai então teve que fazer alguma coisa, foi fazer advocacia. E ele então foi levar o envelope para o Getúlio. Na mão do presidente Na mão mesmo. do presidente. E meu pai gostava de conversar. Disse que ele tinha a genética minha. Eu acho que ele pegou a minha genética de conversar. E conversou muito com o Getúlio, porque o Getúlio também era de uma área de fazendas, né? Lá do Sul. E quando meu pai se levantou, o presidente, saindo, ele falou: você não vai pedir nada? Ele falou: como assim? Mas todo mundo que vem aqui, todo mês mudavam. Todo mundo que vem me pede alguma coisa. Não,
eu não vim para pedir nada, eu vim para entregar o salário do senhor, o envelope. Aí ele falou, bom, mas já que o senhor falou, eu fiz um concurso esperando uma vaga, etc, etc. E ele foi nomeado para o Pará. E meu segundo irmão foi nascer no Pará. Nossa É. Senhora. Mas o bonito desse fato, além dessa curiosidade, é que ele deu a caneta para o meu pai. Ele assinou uma azul. Aquele que assinou o recebimento. Isso, Steinbrück. E nós temos essa caneta até hoje, está na família. Não são 60, com mais 84 anos, está conosco. Puxa vida, que história interessante isso daí. Bom, aí meu pai foi para o Pará, depois falei que eu nasci no Rio, né? E você foi para o Pará também? Não, você estava em não, ainda, colégio interno no Não, no eu estava, acho que ainda nas Gônadas ainda. Eu não tinha nascido. Seu irmão é mais velho, então. O meu mais velho nasceu no Rio, o segundo no Pará em 43, meu irmão mais velho teve paralisia infantil. Aí voltou, meu pai ficou no Pará, minha mãe voltou para o Rio de Janeiro, aí em 45 eu nasci. E aí como é que foi essa trajetória até você fazer medicina? Já tinha esse desejo? É interessante, porque eu estudei no Rio, né? Primeiro no Colégio Santa Rosa de Lima, aqui em Botafogo, depois fui estudar no Colégio Santa Marcelina. Meu pai era funcionário e ele foi convidado para fazer a Escola Superior de Guerra, segunda turma. Não tinha nada a ver com o militar, era alguma coisa ligada ao governo, ao militar, mas era ensinar economia do país, formar líderes em conhecer o Brasil. E meu pai foi convidado e foi fazer. Já tínhamos 4 irmãos, meu pai viajava muito por causa do curso, então meu irmão, o segundo irmão, paraense, e eu fomos trabalhar. Rodinha no pé de família, então, né? Aí eu fui estudar no interno no Colégio Santa Marcelina, no Rio de Janeiro. Era um castelinho, por chamar Castelinho. Era um castelo, muito bonito. Mas tá perguntando, como é que veio essa história da medicina? Desde aquela época, eu fiz 6 anos na escola. Eu falava que queria ser médico. Algumas vezes eu já me perguntei, e muitas vezes já me perguntei, por que você quis ser médico? Eu nunca pensei em nenhuma outra profissão. Acho que foi por causa do meu pediatra, que chamava Dr. Souza Paiva. Ele era muito simpático, e naquela época se escutava muito com ouvido ainda, né? Não tinha um esteto. Ele sempre muito bem penteado, cheiroso. Ele pôr o peito aqui, ó, muito brilhantina. Era brilhantina Williams. Era Gumex? Ou Gumex ou brilhantina Williams, cheirosa. Eu acho que ele me impressionou pela simpatia dele. Você fala, eu lembro que eu estava na escola Santa Marcelina, eu lembro dos nomes ainda, 151, irmã Maria Helena. E ela achava que eu era tudo certinho, com 6 anos. Cada 15 dias eu ia em casa. No intervalo, a minha família, minha mãe, que vinha nos ver na escola interna. E um dia a irmã Maria Helena falando para minha mãe, o Zé Roberto, ele podia ser um padre, né? Aí eu, com a mão, falei, não, mãe, eu vou ser médico. Eu sempre quis ser médico. Mas você não estudou no Rio? Não. Aí, com 11 anos, meu pai foi transferido para Uberaba. Foi para Uberaba também. Falei que tinha rodinha no pé de família já. Meu pai já tinha morado em Salvador, Itabuna, Belo Horizonte. Aí ele, em 54, ele comprou a fazenda que tinha sido do meu avô, lá em Goiás. Ele queria ficar mais perto, Uberaba era mais perto. Então, em 55, nós fomos para Uberaba e fui morar lá. Minha mãe sempre punha culpa em nós, brincando, mas punha. Porque meu pai prometeu que ia me dar uma bicicleta. Eu era doido por bicicleta. Em Uberaba eu vou comprar uma bicicleta. E nunca comprou em Uberaba. Mas quando eu mudei para Uberlândia, em 58, ele comprou a bicicleta. Aí que ele comprou por mim. E minha mãe falava, minha mãe adorava o Rio. Eles iam parar aqui em Uberaba por causa da bicicleta, que você nunca ganhou a bicicleta. Aí, em 58, mudamos para Uberlândia, em 60 para São Paulo. Aí fiz o colegial aqui. Último ano eu fiz nos Estados Unidos com uma bolsa para a família e entrei na faculdade aqui. Mas você é fazendeiro ainda hoje em dia, não? Reza uma lenda na pneumologia que você é fazendeiro. Bom, meu pai faleceu em 79, em 89. Nós somos 5 irmãos, mas o único com a possibilidade de tocar a fazenda era eu. Minha irmã no Rio não sabia nada de fazenda, meu irmão era engenheiro, trabalhava aqui no metrô, não tinha jeito de ir. Aí realmente eu fiquei 12 anos tomando conta da fazenda. Mas foi muito interessante, porque eu ia todo julho e dezembro passar uma semana
com os meninos, com meus pais, da fazenda. E tudo que nós falávamos para ele falava, Goiás tem o negócio do bichão. Não, bichão. Meu pai, por que você não faz tal coisa? Não, bichão, quando eu morrer vocês fazem. Então, na fazenda, nós éramos sempre visita. Eu lembro que naquela época eu tinha feito muito atletismo na escola, eu gostava ainda de correr, e corria ainda, jogava futebol. Então, de manhã cedinho, tomava um leite no curral, punha o short e ia correr na estrada até a fazenda do meu tio, que era vizinho. Falava, bichão, meio-dia almoço, hein? 5 para meio-dia eu estava sentado. Era visita. Aí, com a morte dele, eu fui tomar conta da fazenda e tinha que aprender a tocar a fazenda. E foi muito curioso, porque, curioso, até acho para mim muito bonito e interessante, eu aprendi com um primo de Goiás, que é médico, o meu tio, que era vizinho, meu padrinho, e com um pós-graduando, que era de Marília, Rubens Celso Martucci. Ele me ensinou muita coisa de fazenda. Mas tinha uma coisa aí, nós vamos para esses eventos, nós todos, né, vamos para evento sábado, domingo, né, tem aqueles eventos, sexta de noite e sábado. Eu ia para a USP fazer curso de qual é o melhor capim para gado leiteiro. Ficava na USP. Tinha uma reunião, que era interessante, aqui em São Paulo, de gado leiteiro, uma vez por mês, igual o evento clínico nosso na Santa Casa, como você fez, na Paulista. Eu ia para lá, que era gado leiteiro. Quarta noite, na rua Jaguaribe, perto da Santa Casa. Então, chegava alguém, apresentava o caso clínico. Eu tenho uma vaca holandesa que dava 40 litros, caiu para 20 litros. O que é que pode ser? Eu ia lá. Assinava a Manchete Rural, Globo Rural, fui aprender a tocar em fazenda. E você fez pneumologia na Unifesp? Aí eu formei na Unifesp. Quando eu fiz o vestibular, eu primeiro fiz em Goiânia, porque minha família é toda de Goiás, minha cultura é goiana. E meu pai, ele estava... Ele ia aposentar e ia mudar para Goiás. Quando eu falei que ia fazer em Goiânia, ele ficou exultante. Vou voltar para Goiás, né? E eu passei lá em dezembro. Falei, acabou, não vou. Para mim já acabou, já estou aqui em Goiás. Fui ver onde eu ia morar, porque meu pai ainda morava aqui ainda. E fiquei lá o mês todo. Aí vim uma semana, 10 dias antes do vestibular aqui de São Paulo. Eu tinha um amigo chamado Luiz Carlos Pedrazoli, muito amigo. E, para quem é corintiano, ele era muito amigo do Aldo. Goleiro da Copa de 70. Foi reserva, era muito amigo. Reserva do Félix na Copa de 70. Era ele e o Leão, os dois. O Leão era o terceiro goleiro. O Ado era o Luiz Carlos Pedrazoli, que era do Paraná, igual o Ado. Ele, então, falou, não, Zé, você tem que... Vamos estudar. Eu falei, não, Luiz Carlos, eu já passei, eu não quero mais saber disso. Não, estuda comigo. Eu passei aqui, ele não passou. Aí eu falei, morando aqui, né? Aí fiquei aqui. Fiz a Paulista e depois fiz a residência. Naquela época, era um ano de clínica, 2 de pneu. E então eu fiz a pneuma aqui na escola. Agora, me conta uma coisa. Quando você era residente de pneumologia, é verdade que você foi buscar uma namorada no programa do Silvio Santos? Isso foi muito interessante. Existe um médico que formou 5, 6 anos, me chama Boris Baroni, era um gastroenterologista. Ele já faleceu, ele era muito simpático, nos dava muito bem. O Boris tinha sido padrinho de casamento do Silvio. Eu estava no 6º ano, um dia ele veio me perguntar, Jardim, eu acho que aquele que me chama Zé Roberto, aqui na escola, você quer ir no programa do Silvio Santos? Eu fazer o que lá? Chama Namoro no Escuro, mas é tudo combinado. Você vai ganhar, você vai com a moça para o Rio de Janeiro, vão ficar no Copacabana Palace, um limousine vai te buscar no aeroporto, vocês vão lá passear no Rio, chama Namoro do Escuro, você vai ganhar. Assim eu vou, né? Mas aí ele passa o som dele e falou, olha, passou não, logo em seguida ele falou, o programa vai terminar em dezembro, não vai ter mais. Então ele não está mais pegando mais ninguém. Que pena, que pena. Mas teve a sequência. Um dia ele falou, aí já era Jardim, porque tinha 2 Zé Roberto na minha turma. Formamos, para ficar mais fácil, um é Jardim, outro era Regiane. Aí ele falou, Jardim, tem um programa do Silvio Santos, que é você quer ser jurado do Silvio Santos uma noite? A gente sabe de tudo aqui, olha. Vocês nos sentar nessa cadeira, a gente descobre tudo. Olha que ele sabe. Mas onde ele vai buscar essas coisas?
fui ser jurado do Silvio Santos uma noite. Tinham vários. O que é? Programa de calor? O que era? Não, era um programa de apresentava variedades. E nós tínhamos que votar. Eu lembro bem que tinha um comissário de bordo, eu representava a universidade, um comissário de bordo, nós éramos 4 ou 5. E, naquela ocasião, aí me deu uma canetinha, agradeceu, né? Mas a coisa interessante foi... Bom, cheguei na universidade, no Hospital São Paulo, eu morava lá na residência. Naquela época, todos os residentes moravam no hospital. Todo mundo acordado me vendo, porque aqueles programas eram ao vivo, né? Mas o mais curioso, você vê como a penetração, né? Você vê a penetração do raio-x, talk show, né? Era a penetração do Silvio Santos. Meses onde eu passava no hospital, esse aí que foi no Silvio Santos, esse daí. Uns 2 anos depois eu atendi uma senhora, eu fui o chefe do pronto-socorro, acho que você foi chefe do pronto-socorro também na Santa Casa, né? Fiquei 4 anos. Eu fiquei 2 anos chefe do pronto-socorro de clínica da escola. O Hospital São Paulo, a Escola Paulista era a mesma coisa. Um dia, depois de 2 anos, um dia eu atendi uma senhora lá, fui discutir um caso com o residente. O senhor não estava no Silvio Santos? Foi há 2 anos. Mas eu lembro do senhor. Olha Marco, aí vê que ela queria ir do namoro na TV com você. Só faltava ser ela do namoro na TV. Então o Silvio Santos foi isso. Era para ser o namoro na TV, fui como jurado, ganhei uma caneta, mas concorria, tinha um sorteiozinho de um dinheiro. Era exatamente meu salário naquela época. Ganhou ou não? Não. Acho que era. Você não pagou o carnê em dia também? Estava com o carnê em dia? Tem o carnê em dia. Mas foi muito interessante o Silvio, porque ele tinha que chegar antes. Igual você aqui. Chega meia hora antes, porque tem que treinar. Não, bem, aqui não teve nada disso, estou brincando. Mas no Silvio tinha. Eu fiquei sentado lá, nós 5. Então, só entrava mulher. Quando eu fui entrar, eu vi aqui, o senhor pode entrar. Era homem, né? E aquele homem, mulher, o senhor não. Mulher sim. O senhor não. Mulher sim. Tudo cheio de mulher. Aí, entrava lá uns assistentes do Silvio e falavam, vamos treinar como vai ser. Eu vou levantar essa plaquinha. Quando eu levantar a plaquinha, bate palma, vocês têm que bater palma. Quando eu levantar a plaquinha, fica em pé, vocês ficam em pé. E eles ficavam no canto. Não se vê na televisão. Mas tem as plaquinhas para levantar, bater palma. Tudo Silvio Santos, vem aí. Era tudo treinado. Você sabe da musiquinha. Naquela época. Mas aí depois você foi para o Canadá. O que o Canadá trouxe de importante para você, profissional e pessoal, como experiência no Canadá? Bem, a pneumo, eu fui do primeiro grupo de residentes da pneumologia na Escola Paulista. Nelson Xavier foi da sua turma ou foi Não, depois? o Nelson veio ser depois estagiário nosso. Que faleceu, né? Eu gostava muito dele, ele sempre foi muito... Na pandemia. Foi na pandemia? Foi na pandemia. É. Ele era muito... Eu gostava, eu estudava bem com ele. Bem, então, em 72, eu fui R1 de pneumo. Foi o primeiro grupo. Hélio Romaldini, que é muito conhecido, Luiz Eduardo Neri, Rubens Zinker e Vicente Pascoal Pinto de Moraes, que eram colegas meus de turma, e o Pedro Languedobar, nós éramos 5. Foi a primeira vez que houve 5 residentes indo para uma só especialidade. Nunca havia tido. Mérito do Rato e do Manuel, principalmente. Manuel Lopes dos Santos, a pneumo deve muito a ele. O Rato, evidentemente, ele tem o nome que tem, o Rato, e eu venero sempre o nome dele, mas o Mané era aquilo lá. O Rato, ele deu a oportunidade ao Mané de construir tudo aquelas coisas. Bom, e o Rato tinha ido para os Estados Unidos em 51, e ele trouxe a pneumologia naquela época. Então, nós estávamos em 71, começamos a residência. Em 77, eu tinha acabado meu doutorado, e tinha uma discussão, não digo, uma conversa entre nós, que nós deveríamos nos especializar em cada uma área. Eu fui o primeiro aí. Eu fui para Itaú, para McGill. E fui para trabalhar com o Peter Macklin, que na época o assunto do momento era pequenas vias aéreas. O que até hoje se fala, hein? Isso que eu ia falar. 77. O meu projeto para a FAPESP foi pequenas vias aéreas. Agora vem uma curiosidade. O Peter, eu cheguei lá, me apresentei, fui falar com o Peter Macklin. Falei, olha, ele olhou o meu projeto, ele já sabia, porque ele já tinha me aprovado. Falou, você não quer trabalhar em outra área?
Você pôs aqui pequenas vias aéreas. Ele falou, eu vou te dizer uma coisa. Não tem mais nada para falar de pequenas vias aéreas. Nós sabemos tudo de pequenas vias aéreas. 77. Até hoje estão desvendando as pequenas vias aéreas. Aí foi que eu fui trabalhar em músculos respiratórios, que era uma coisa. Ele falou, você não quer trabalhar numa coisa nova, que é fadiga de músculo respiratório? Era zero, nada, sabia muito pouco, e tudo começou lá. E foi aí que eu então aprendi muito sobre músculo respiratório, fadiga de músculo respiratório, treinamento de músculo respiratório, que começou tudo lá, quando eu trouxe para o Brasil, e mecânica respiratória. E as pequenas vezes era. Nunca fiz nada de pequena vezes era. Se falava, se conversava. E aí vem uma curiosidade também. Tinha um livro chamado James Dosman. Ele que foi o primeiro autor desses trabalhos, que ele era um estagiário, como eu fui, não. Que hoje se diz fellow, era estagiário. E tinha uma curiosidade muito interessante. Porque o aparelho era todo parte eletrônica, ele era calibrado certinho para fazer determinadas medidas. E fizeram a calibração errada. Então ele nos dizia, e nós, o que eu fizemos? Ainda fiz muita coisa de mecânica, de vias aéreas, resistência. Falava, não, está errado esse valor. Mas agora nós temos que ter o mesmo valor errado, porque nós temos que manter a comparação. Então, essa coisa da via aérea. Mas tem isso mesmo, a pequena via aérea, que agora, nos anos atuais, voltamos tudo a falar em pequena via aérea. Aí, em 77, ele falou para mim, o pai da pequena via aérea. Não se sabe mais nada. Não precisamos saber, já sabemos tudo de pequenas vias aéreas. Mas que história de incêndio no Canadá que aconteceu lá? Você sabe cada história. Eu não sei a história, mas eu vou pescar essa história. Nós fomos morar num apartamento e tocava muito o alarme de incêndio. Ele mesmo tocava. E eu, toda vez que tocava, eu saía e ia para o corredor. Aí um saía e falava, não tem nada não. E entrava. Isso. Era comum tocar o alarme, ninguém dava bola. Eu fui para lá em julho de 77. Foi em março de 79. Tocou de novo. Saiu, outro. Não tem nada. Só que quando eu voltei para dentro do apartamento, estava cheirando a fumaça. Nossa. Eu fui. Até o quarto não estava. Voltei para a sala, estava. Falei, acho que tem. Aí telefonei para o zelador. Só dava ocupado. Mas estava cheirando cada vez mais. Abrimos todas. Você já morou lá fora, já viveu o problema, conhece bem. Lá no Canadá e Estados Unidos, nas zonas frias, são duas janelas. O som e para o aquecimento. Abri a primeira. Quando eu abri a segunda, um monte de carro de bombeiro na coxa. Estava pegando fogo. E vocês tranquilos lá. Fogo. Aí tem duas coisas interessantes. Uma, do amigo meu, que eu gosto muito dele, Charlie Even. Charlie Even é um dos ícones da asma que mais sabe asma. Ele é um fisiologista, foi depois chefe do laboratório do National Jewish Hospital. Hoje ele depois foi para Vermont, foi diretor médico de lá, do departamento de medicina, mesmo não sendo médico. Era um fisiologista, foi chefe da pneumologia. E ele, falei, pô, até agora está pegando fogo. Todo mundo tinha que descer, né? Eu desci. Aí então a primeira coisa foi, já tinham me dito que lá era comum pegar fogo no inverno. Eu falei, pô, como no inverno? Cai neve, como é que vai pegar fogo no inverno? Mas por causa do aquecimento, lá tudo é de madeira, fica seco e pode pegar fogo. E pegava mesmo. E o nosso pegou também. Aí, uma coisa que é de cunho prático até. Peguei um menino, já tinha o segundo, que nasceu lá, que é canadense. A minha esposa Edna pegou o outro. E eu desci, falei, vamos descer, morava no 6º andar. Então vamos descer pela escada. Pode pegar elevador. Não cheguei no 5º andar da fumaça que tinha. Você acha que vai vencer? Não vence. Não, eu seguro o ar e chego. Não chega. Não via e não chega. Respirava. Voltei. E agora? E fui bater nas portas. Essa vez é verdade, né? O outro saía. Aí uma falou, não, vou dar a volta para o outro lado. Que era um andar de 12 apartamentos. Aquelas escadinhas por fora, não tinha? Aquelas... Não, era dentro mesmo. Aí descemos pelo outro bloco, vamos dizer assim, né? Aí descemos sem problema. E agora, que não fazer de noite? Aí o Charlie, eu telefonei para o Charlie, que era meu amigo, que era meu bom amigo lá na época.
Charles. Ele exagera um pouco, ele conta para todo mundo dizendo. E o José me telefonou dizendo: e aí, Charles, tá bom? Bem, e você? Ah, tô bem também. O que você está fazendo? Estou jantando, né? Ah, está jantando? Foi bem assim. Lá bastante episódio, meu prédio está pegando fogo. E aí ele me levou para casa dele, fiquei uma semana até alugar um outro apartamento. Foi sua primeira viagem para o exterior? Depois emendou outras ou você já tinha estado Bom, eu fora? tinha feito o 3º ano colegial nos Estados Unidos. Eu estava no 3º colegial aqui, no colégio em São Paulo, chamado Presidente Roosevelt, que era uma das excelências de São Paulo. E em julho, já estava fazendo cursinho, me candidatei em abril pelo American Field Service. O American Field Service dava bolsa para morar com família. A filosofia dessa instituição era: vamos tornar o mundo amigo. Se as pessoas se conhecerem, não deveremos mais ter guerra e viver em paz. Então, eles levavam o mundo todo para os Estados Unidos e trazia americano para esses países. Convivência, aprender a conhecer outros países e a respeitar os seus valores. Então, fui fazer o terceiro. Fiquei numa dúvida danada, eu tinha 17 anos. Tinha 17. E, aliás, eu tinha 16. E eu falei, puta, eu vou perder um ano da minha vida indo para lá, porque lá começa em setembro, né? Tinha um ano. Mas no fim decidi. E passei um ano lá, que foi um ano muito interessante. Eu morei numa cidade que hoje é muito conhecida. Na época era uma cidade pequenininha, chamava Kissimmee. E hoje é o Disney World. Tinha Kissimmee, que tinha 10 O mil Disney habitantes. morou lá. Hã? Disney, você falou? Hoje tem o Disney. Ah, hoje tem a Disney lá. É. Tinha Orlando, que tinha 50 mil habitantes. Kissimmee, com 10 mil, onde eu fui morar com a família. Uma estradica que ligava as duas, chamava Orange Trail. E eu fui morar então. Então foi minha primeira viagem. Mas tem umas coisas gozadinhas de lá. Uma, que para nós era uma novidade, que era a discriminação racial. Tinha 2 escolas de high school, junior e high school. Uma chamava Kissimmee High School, outra Osceola High School, que eu estudei. Kissimmee High School, só para negros. E Osceola High School, só para brancos. Para mim aquilo era uma novidade, nós não tínhamos isso aqui no Brasil. Não estou dizendo que nós não temos discriminação, mas não a esse ponto de não poder nem compartilhar, né? Compartilhar espanhol, né? Compartilhar a mesma escola. Bem, mas tem 2 histórias gozadinhas lá. No mesmo dia, uma semana depois que eu estava lá, a escola deixou de ter a última aula, todos os alunos, 1.200 alunos, foram para o auditório para me apresentar e eu falar algumas palavras. Eu achava que sabia falar inglês, porque aqui eu era um bom aluno no colegial, falava inglês. Era o segundo melhor. O primeiro era o método americano, que falava perfeito, falava inglês. Aí, o primeiro dia já foi interessante. Quando eu cheguei na minha casa americana, os alunos todos lá fora, me esperando, minha família foi me buscar. Eu vim de Miami de trem até Kissimmee e cheguei lá, eles lá. Aí eles vieram conversar comigo. Eu tinha um dicionáriozinho que eu andava no bolso. Aí eu lembro bem quem é. Depois ficamos muito amigos, porque ele era colega de turma do meu irmão americano, que era um junior. Eu era senior, um ano depois. Ele falou, quantos irmãos você tem? Eu tinha 4 irmãos e uma irmã. Eu li no dicionário. Como é que é único? Eunique. Falei, eu tenho 4 irmãos e uma unique sister. Ele, ela tem o nariz aqui. Aí que eu aprendi que unique é uma coisa fora do normal, né? Bom, mas aí, uma semana, naquela última aula, que era o 6º período, começava, não teve aula, eu primeiro cantar o hino nacional. Ah, meu Deus, a professora de música tocando o hino nacional. E eu repetindo a mesma palavra sempre, porque eu não sabia o hino todo. Bem, aí eu tive que ler, eu fui ler alguma coisa, achava que eu sabia inglês, falei, não, eu vou ter que escrever. Escrevi 2 coisas que depois meu irmão americano falou, de onde você tirou isso? Um era gozadinho, porque foi a palavra, Kissimmee. Quando eu fui no consulado aqui em São Paulo, o cônsul falou, você vai para Kissimmee, na Flórida? Vou para Kissimmee. Kissimmee, Aí eu cheguei lá. Elvis Presley, música do Elvis Presley. Depois de 20 dias, eu cheguei, depois de uns 20, 25 dias, as aulas começaram. Então eu já tinha me acostumado, inclusive com o nome da cidade, que era Kissimmee.
e aprendi o que era o drive-in, que levava as meninas no carro para assistir filme e beijava as meninas lá. Aí eu falei, eu já tinha mania de ser meio gozadinho, não sou gozado, mas eu achava que... Eu falei, aqui eu já aprendi algumas coisas interessantes. Eu vim para aqui sabendo que essa cidade chamava Kissimmee, porque o cônsul falou Kissimmee. Mas eu cheguei e vi que o nome é Kissimmee. Não, mas eu aprendi outra coisa. Kissimmee during the day, kiss me at night. Mas eu tinha que explicar por que eu queria ir para os Estados Unidos. Eu escrevi, né? Lembra que nós tínhamos muito negócio de redação, né? Redação, tinha na escola. Você tinha que escrever bonito. Eu traduzi do que eu pensei em português. A gente chamava, na minha época de criança, composição. Composição. Aí eu falei, bem, eu quis vir para os Estados Unidos para alargar meus conhecimentos. Eu fui no dicionário. I came to the States to broaden my horizons. Meu irmão de novo falou, que diabo você tirou essa de broaden my horizons? Mas foi a minha primeira viagem para o estrangeiro. Mas o pai, seu pai americano, na casa onde você ficou, não foi ele que fundou a Disney, alguma coisa assim? Ele não fundou, mas o meu segundo irmão. Tem história aqui, pessoal. Você sabe cada história. Bom, até hoje eu tenho amizade com eles. Esse ano, ou falei que vai ser agora, quando eu fizer 60 anos, eu falei, esse ano mais 60 anos de formatura, eu fui com 45, 50, aí recebi um e-mail, olha, tem muitos colegas falecendo, vamos fazer com 55, não vamos esperar 10. Então devo fazer 60 anos e vou lá, 60 anos de formado. O americano tem muito disso, né? Fazer essas reuniões, que chamam reunion, né? Bem, o meu segundo irmão americano, chama Bruce Starling, ele é um excelente atleta na escola. Ele podia ter bolsa para basquete, para atletismo ou para futebol americano. Ele foi fazer futebol americano. Quando ele acabou, e eu fui ver ele jogar no Denver Broncos, que ele foi contratado pelo Denver Broncos, jogar para futebol profissional. Ele teve uma lesão no ombro, e ele voltou para a escola, foi estudar, então, advocacia. Ele tinha feito economia, administração, foi estudar advocacia, e acabou sendo o vice-presidente para assuntos públicos, ou de governo, da Disney World. Ele contou uma história interessante, que é o começo da Disney World. A Disney tinha aberto a Disneylândia em Los Angeles. E queria abrir agora a Disney World na Flórida. Mas, o que eles viram em Los Angeles? Eles viram que eles compraram um terreno pequeno, fizeram o castelo, e tudo que era mato em volta virou bar e hotel. Eles ficaram no meio daquele monte de construções. Na Flórida, isso era o contrário. Compraram essa mesa toda e puseram bem no meio o castelo dele, o resto era deles. E então ele participou dessas coisas e chamava West Corporation. A West Corporation comprou aquelas terras dos fazendeiros de lá, com um preço barato, acho que era $0,5 o acre. Mas era muito inundado, era muito pântano lá. Eles fizeram um acordo com o governo. Nós vamos comprar tudo isso e fazer a Disney, desde que o governo da Flórida drene tudo, mas não fale para ninguém que nós estamos comprando. E eles compraram, então ele me contou essa história. E foi daí que nasceu a Disney World em Kissimmee, Orlando, né? A boa parte dela é em Kissimmee. Fala Orlando porque tem um aeroporto, né? Agora, como é que você foi no Xingu? O que você foi fazer no Xingu que você virou capa de livro? Alguém te contou muitas histórias, hein? Eu fui pesquisar bastante, viu? Não foi só uma pessoa, não. O Xingu é um programa que começou em 66 na escola. Eu entrei em 65. Em 66... Tipo o Projeto Rondon, assim, que tinha na época? Era um tipo de Projeto Rondon da Escola Paulista, só no Xingu. Foi interessante porque Orlando Vilas-Boas, que depois ficou muito amigo da família até hoje, sou amigo, ele já faleceu, mas da esposa, que é a Marina, vamos na casa, saímos juntos. O Orlando foi na escola pedindo que apoiasse um atendimento médico no Xingu. Roberto Baruzzi, que era um médico da Preventiva, formado em 58, então bem antes, 12 anos antes, ele então criou um grupo.
Evidentemente, eu não estava nessa época, estava no segundo ano da escola. E começou a se dar atendimento aos médicos, aos índios do Xingu. E ele Você criou foi para lá. sim, mas aí ele criou um programa que, além dos médicos, tinha um parasitologista da escola, tinha um hematologista, ele criou um programa de levar alunos para lá. Iam, na época, da Semana Santa e Semana da Pátria, que era uma semana. Eu no sexto ano fui. Depois fui no sexto ano, no residência do primeiro ano e segundo ano. Acabei ficando até muito amigo do Baruzzi. E fui padrinho, e sou padrinho, da Beatrizinha, que eu chamo Beatriz, porque a esposa do Baruzzi é a Beatriz, e ela é Maria Beatriz. Eu sou padrinho dela. Fiquei muito amigo do Baruzzi. E houve um simpósio como Ciba Foundation, que era da Ciba Foundation, que teve aquele famoso 58 da DPOC. Houve em 70 e pouco um sobre saúde, chamava saúde, alguma coisa, em povos indígenas, uma coisa assim. E ele foi convidado pelo Brasil, como vários outros, uns 15 convidados, fazia aquele simpósio fechado, cada um apresentava o seu trabalho, se discutia sobre política indígena e saúde. Aí, isso sempre saiu um livro. Então, ele levou várias fotos. E ele levou uma foto em que eu apareço entrevistando um índio. Essa viagem foi muito bonita. Nós descemos o Rio Xingu, entramos no Rio Jarina, por 3 dias viajando de barco, dormindo em rede, e fomos no Chucarramãe, que era uma tribo já que morava dentro do Parque Nacional do Xingu, mas nunca tinha sido catalogada. Então, o que é que nós fazíamos? O Belfort, Rubens Belfort, que é um oftalmologista muito conhecido, ele tirava foto. O filho dele estudou com a gente pneumologia na Santa Casa. Era Rubens também o nome dele. Rubens, como chama de Bibo. Bubo. Bubi, é o apelido dele. E agora, porque é um apelido muito familiar, mas todo mundo chama de Bubi. E ele trabalha com o pai. Então, é a 4ª geração de oftalmologista na família. E o Rubens foi meu colega de turma, o Rubens Belfort. O filho que fez com você é da 4ª geração. Aí nós fomos para lá, e eu, então, ele tirava foto, e eu tinha que perguntar ao índio qual nome, ele era que falava português, era o único que mais ou menos, qual o nome índio? Então, vamos lá, Marogomé. Eu tinha que escrever o que eu estava entendendo, falando a língua dele, cheio de... Então eu punha, aí qual o nome de mamãe? Qual o nome de papai? E essa foto, eu estou aqui com era uma maleta de viagem do Baruzzi, eu escrevendo e olhando para ele assim. E o Rubens bateu essa foto, que ele batia dos índios, mas bateu essa foto. E essa foto foi escolhida com a capa do livro em inglês. Essa foto está na Associação Paulista de Medicina. É mesmo? Vamos também. buscar essa foto aí. Está na diretoria da Escola Paulista como as 4 melhores fotos de Xingu. Então, olha só que maravilha. Eternizado isso daí. Foi muito bonito. Foi desse seu trabalho lá no Canadá que surgiu a vontade de fazer a reabilitação. Você é conhecido como talvez o pai da reabilitação pulmonar no Brasil. Foi daí que você... Eu estou esperando que é a mãe. A mãe você vai no Silvio Santos buscar. Sim, eu fui fazer mecânica respiratória lá e eu acabei fazendo reabilitação de músculos respiratórios. Né? Primeiro fadiga, fazia eletromiografia, fazia todas... Foi muito bonito o estudo, que eram todos originais na época. E naquela ocasião, uma vez que tinha fadiga, e ele se apregoava, essa pergunta é de 1935, os músculos respiratórios fadigam? Em 76, eles publicaram o trabalho. Em 77, quando eu cheguei, ele estava sendo publicado. Fadiga do diafragma. Então ele falou assim, vamos estudar a fadiga do músculo. Aí eu fiquei estudando fadiga do músculo respiratório. Mas se você tem um músculo que fadiga, o que você tem que fazer? Evitar. Como é que evita? Treinando. Então lá começou o treinamento de músculo respiratório. Então eu já gostava de DPOC, fui lá por causa disso. Vi a parte de reabilitação de músculo respiratório, mas se é para o braço, é para a perna a mesma coisa. Quando eu voltei, então, eu vim muito interessado em ver
essa parte de reabilitar paciente com DPOC. Eu vim em 79, em 82 foi muito interessante, que eu fui convidado para ir no Chile e fiquei abismado de ver o que os fisioterapeutas, que no Chile são chamados de kinesiólogos, e os fisioterapeutas argentinos, especialmente um que se chama Alfredo Coelho, que hoje já tem 90 e poucos anos, era o ídolo dos fisioterapeutas brasileiros. O que ele sabia de mecânica e sabia de fisiologia? Como é que os nossos não sabem isso? E aí foi que eu me interessei muito por os fisioterapeutas, trabalhar com eles, mas tem a reabilitação. Então, em 92, eu fui nos Estados Unidos e Canadá conhecer a reabilitação, vários, para ver qual modelo que nós queremos. Eu acabei copiando o modelo de Toronto. Tive no Texas, tive em Denver, tinha Boston com o Shelley. E então, 93 quilômetros. Foi a primeira reabilitação pulmonar ou respiratória do Brasil, a segunda da América Latina. E teve uma aceitação muito grande, especialmente no meio médico. E passaram a nos convidar a falar em todos os congressos, se fossem nacionais ou regionais. E todo mundo viu que aquilo realmente era importante. E os fisioterapeutas abraçaram a ideia. Com isso, nós treinamos fisioterapeutas de todos os países latino-americanos. Tive residentes de Portugal, que vinham fazer estágio conosco, da Colômbia, da Espanha, e médicos que vieram da Argentina, Uruguai, passar algum período para aprender. Foi muito bonito. Então, eu considero que isso foi uma das coisas boas, mas assim, coisas que eu contribuí para a medicina, para a pneumologia. Quantas pessoas você formou na área de reabilitação? Você tem ideia? Centenas, milhares? Olha, e isso foi em 93 nós abrimos. Mas como eu achava que os físios, nós tínhamos que trabalhar junto com os físios, em 91 eu comecei um curso, o primeiro curso de especialização em fisioterapia respiratória do Brasil, autorizado pelo Conselho Federal de Educação. Foi na escola, era da Pneumo, e eu fui o coordenador do curso por 22 anos. Fizemos um cálculo assim, porque depois chegou um momento que nós tínhamos que fazer uma noite. O do dia era tempo integral, eles ficavam o dia todo e davam plantões à noite. Então, as pessoas que trabalhavam de dia insistiam muito para nós fazermos alguma coisa também por eles, que não podiam frequentar o curso integral, porque tinham que trabalhar. Fizemos um curso. Nós fizemos uma vez um cálculo e deviam ter chegado a uns 500, 600 fisioterapeutas passaram por nós com título de especialista. E tinha uma filosofia que eu acho que, para nós, de cidade grande como São Paulo, com muitos recursos, eu achava que aquilo era essencial, e até para ser uma universidade federal, que nós tínhamos que ajudar o país. Então, um dos regulamentos que eu impus ao nosso curso era, em igualdade de condições, um fisioterapeuta paulistano, e qualquer outro de qualquer estado, ou de outro estado tinha prioridade. E chegou uma época que nós tínhamos fisioterapeuta em todos os estados brasileiros formados por nós. Eu acho que isso teve uma disseminação muito grande, inclusive dos centros de reabilitação. Eu acho que isso foi uma boa coisa, os médicos terem abraçado essa ideia, os fisioterapeutas, e eu sinto bem reconhecido por me sinto agradecido a mim mesmo por ter tido a oportunidade de ter essa possibilidade com os fisioterapeutas e com os pneumologistas. Agora, dentro da pneumologia, você teve cargos de diretoria em várias sociedades de pneumologia, chegou a ser presidente da LAT, fundador da LAT também. 2 vezes eu fui presidente da LAT. Mas presidente da Sociedade Brasileira da Pneumologia, você nunca quis ser, porque convite não deve ter faltado. Então, vou te contar uma curiosidade, não é segredo. Na Sociedade Brasileira, eu fui 2 vezes diretor de ensino, sim, 2 vezes presidente ou coordenador do departamento, ou comissão de DPOC. E sempre muito estimulado a participar de assessorias da Sociedade Brasileira. E na Paulista? É mesmo? Qual é a primeira vez que eu fui agora, num certo tempo, recente, convidado para fazer parte do departamento. Pela primeira vez em 54 anos. Que eu me orgulho muito.
que a Sociedade Paulista sempre é um orgulho nosso aqui de São Paulo. Mas cargo nunca tive. Então, vou contar uma novidade, uma curiosidade interessante. Houve uma ocasião que, por um problema qualquer, um presidente da Sociedade Paulista pôs em reunião por uma desavença, teve umas desavenças bobas, que não importa quais foram, mas foi para a diretoria da Sociedade Paulista uma resolução. Só pode ser homenageado um professor, porque a Sociedade Paulista fazia a cada 2 anos, quando tem um congresso, homenageava um professor. Sim. Mozart, Miguel, o Rato, Mané. Eu fui o que apresentei os dados do Manuel, me deu muito orgulho disso até. E, por um problema de desavenças, que não importa qual seja, houve uma resolução da Sociedade Paulista. Só pode ser homenageado quem já foi diretor da Sociedade Paulista. E esse presidente veio falar comigo um dia, contando isso. Falei, fulano, é uma resolução de vocês. Eu não estou querendo, não estou pedindo para ser homenageado, mas eu nunca vou ser. Como nunca vai ser? Eu nunca fui nada da sociedade. Como nunca foi? Não sabia que você nunca tinha... Nunca fui nada. Mas também nunca me fui atrás para querer ser, porque eu já ajudava de outros modos. Sim, você sempre foi uma pessoa que fez muito dentro da pneumologia. E todos nós aqui em São Paulo, principalmente na capital, e depois no interior, que vencei também presidente, o Cansado, o Irma e outros, né? Nós sempre nos demos muito bem. Eu sempre era muito perguntado, qual era a minha opinião, mas cargo nunca tinha tido. Falei, fulano, eu nunca vou ser homenageado. Como não vai ser? Eu nunca fui nada. Nunca foi. Nunca fui nada na Sociedade Paulista. Mas eu estou de um certo tempo, eu comecei com o departamento de DPOC e tem sido o primeiro cargo, mas oficial, né? Pelo menos trabalhando lá dentro. E tenho gostado muito. Você sempre deu aula no mundo inteiro. Você sempre viajou muito pelo mundo, especialmente para dar aulas, né? E quantos países você já conheceu? Já me perguntaram isso há pouco tempo, quantos países, eu não sei. Mas tem países que são interessantes. Eu dava aula, eu era muito convidado por congressos, principalmente da América Latina, e mesmo fora, Portugal, na Espanha. E a segunda motivo de muitas viagens era o tal dos advisor boards, né? Aqueles grupos de conselheiros que você participou e outros, todos nós participamos muito. E eu sempre fui muito privilegiado com isso, que eu era muito convidado. Eu lembro que quando eu punha, uma época, meus conflitos de interesse, eu tinha 14 laboratórios que eu punha. Tinha laboratório que nem no Brasil tinha, mas eu punha. Então isso também me levava muito para fora. Eu sempre gostei muito de viajar. Eu gosto de conhecer pessoas, conhecer países, conhecer cidades, né? E a terceira possibilidade de viagem foi quando, depois já aposentado, aposentei em 2015, em 2018, eu fui convidado para trabalhar na área internacional da GSK. Então, você perguntou todos os países, porque eu lembrei disso. Países que eu nunca teria ido. Malásia, Indonésia, Vietnã, Rússia, né, para dar aula. Mas foi muito bom. Eu sempre gostei muito de viajar. Então, não sei exatamente, eu precisava contar. Mas eu posso dizer que eu fui em muitos países. Sempre gostei muito. Teve países que eu voltei muitas vezes, né? Ainda mais você também que viaja muito, tem algumas coisas que se repetia muito. Amsterdã e Barcelona, pelo preço, localização, voo direto, tinha muitas coisas. Acho que foram as 2 cidades internacionais que eu mais fui, mas assim, mais de uma dezena de vezes. E para o pessoal que tá vendo, especialmente o pessoal mais novo, como conciliar a área acadêmica com a atividade da indústria? Porque muitas vezes existem conflitos de interesses ali. Como você sempre conseguiu assim, de maneira exemplar, caminhar eticamente nesse caminho? Como é que você poderia trazer uma receita para o pessoal disso aí? Mauro também já participou em muitas dessas reuniões, ainda participa, é claro. E uma coisa que nós aprendemos, eu aprendi, você já aprendeu, e todos nós participamos. De um modo geral, toda a indústria farmacêutica é muito ética. Evidentemente, e eu sempre digo isso, eles têm que ganhar dinheiro, porque tem que pagar os seus funcionários. Convênio de saúde, assim. Eu vejo pessoas reclamando do convênio de saúde. Mas agora não vai me pagar a quimioterapia? Não vai me pagar o UTI? Peraí, mas o que você assinou no seu convênio? Ou você paga 5 mil, você paga 2 mil.
2.000 não vai ter direito a isso, nem um café da manhã. 5.000 tem, né? Então, a indústria sempre, eu considerei que foi sempre muito ética. E eles, outra coisa que sempre me chamou a atenção, o primeiro foco da indústria farmacêutica, de todas essas grandes indústrias que nós temos contato, é o paciente. Evidentemente que, para que desenvolver um medicamento e que isso possa ser em prática, e colocar todos aqueles pesquisadores, tem que se Tem um vender custo. o remédio, tem um custo. O remédio não é de graça. Um remédio hoje custa $1 bilhão para ser, do momento que se pensa, no momento que chega na farmácia. Na nossa época inicial, era $200 milhões. Então se gasta muito mais. Então o remédio acaba tendo uma despesa para se adquiri-lo, porque tem que consumir, tem que pagar essa despesa de desenvolvimento e a propagação. Faz muita coisa, propaga. Eu acho que, então, essa primeira parte eu acho que a indústria é ética, nós é que temos também nos mantermos éticos, e eu nunca sofri, posso dizer certeza, nunca sofri nenhum assédio específico de alguma indústria para sair dessa ética interpessoal. A segunda coisa, como fazer isso, então, com o mundo acadêmico? É um mundo mais cientificista, né? E não quero olhar essa parte que, eventualmente, possa pensar, vamos, tem que vender isso, esse aqui é melhor que aquele. Evidentemente que cada um é uma pessoa. Todos esses nossos colegas que eu convivo há tantos anos, incluindo você, e outros que eu já vi aqui nas suas apresentações, todos são muito éticos. E, então, essa nossa ética, junto com a ética da indústria, e junto com a necessidade do conhecimento científico, eu acho que conciliamos muito bem. A primeira coisa para existir um respeito mútuo é conhecimento. Então, sempre estou. O jovem médico, ele precisa conhecer. Porque ele é capaz de, nessas ocasiões, de uma eventualidade, de uma falta de ética, ele rebater. Não, não é assim não. 2 mais 2 são sempre 4. Eu vejo muito imediatismo nas gerações, somente mais novas, não? Sim, eu posso dizer da escola. Eu fui o primeiro para ir para o Canadá, o Hélio Ramaldini foi para a Califórnia, o Nery foi para a Califórnia, o B foi para São Francisco, o Hakaru Tadokoro, que fazia oncologia, foi para Japão. Durante vários anos, todos nós nos comprometemos a ir ao estrangeiro, talvez eu tenha passado alguém, aí, e trazer alguma coisa nova para a pneumologia da escola e que repercutia para o Brasil todo. Hoje as coisas estão mais difíceis, eu acho, Mauro. Em termos de que os mais jovens almejam, a vida é mais difícil, a vida é mais cara. Eu vejo há anos. O Rudolf, que veio, fez um bonito estágio nos Estados Unidos e hoje faz hipertensão pulmonar, mas não é mais aquela sequência como nós tínhamos. A USP teve também. Não, a cada 2 anos. Cada vez vai 2 anos, um, depois outro, porque trazer coisas novas. Hoje o mundo é mais imediatista em tudo. Você tem filhos, eu tenho filhos, e eu vejo conceitos dele. São conceitos atuais, não estão errados, né? Eu falo para os alunos. Eu nunca quero comparar os alunos atuais com os alunos da nossa época. Nós, alunos, é o modo de vida atual. Então, isso eu acho que dificulta também um jovem médico que não esteja muito bem focado no que ele quer, que ele gaste algum tempo do seu início de vida em aprendizado. E faz a residência. Hoje, você deve notar isso na Santa Casa, na Escola Paulista, é incomum, estou falando que não que é raro, incomum, um médico querer fazer um doutorado. Quem quer? Os não médicos, fisioterapeutas, principalmente, enfermeiras, psicólogos. Por quê? Ele é mais imediatista. Então, voltando ao seu início, como é que vamos conciliar? Eu acho que é conhecimento te dá solidez para você ser ético e na resposta que você dá. Eu acho que isso concilia bem as duas coisas. Nas suas viagens, Jardim, aconteceu já alguma coisa inusitada, inesperada que você não estava prevendo? Porque você viaja muito e a gente sabe, viagem tem perda de mala, tem roubo de carteira, tem um monte de encrenca que pode acontecer. Para quem já... O seu passaporte você tem que trocar antes de vencer, de tanto carimbo que tem, não é?
Eu tô dando risada aqui porque ele fez uma enquete que ele sabe coisas. Eu não sei o que ele vai perguntar para ele, eu tô até com medo. De viagem, você falou passaporte. Você sabe da história do passaporte. Eu estava no Vietnã, na sala VIP. Aquela porrada que você só faz uma vez na vida. Uma vez na vida. Toda vez eu tive sempre essa sorte de esses advisor boards, ou trabalhei para a GSK, essa viagem de sala de O que você vai fazer business. no Vietnã? Era o Congresso Asiático. Me convidaram de 6 aulas. 6 aulas no 6 Vietnã. aulas. Primeiro que o Vietnã para mim foi uma surpresa. A imagem que nós temos, eu tinha. É da guerra, né? Dos anos Da 60, né? guerra, esse povo mais pobre lutando contra o Sul, que era mais rico, contra o americano, ganhar o americano. Mas aquela ideia que o Vietnã talvez não fosse um. Só um lugar degradado. É, a Cheguei ideia no que a gente... aeroporto, aquele baita aeroporto. Cheguei, tinha uma limusine me esperando. Falei, pô, deve ser a única no Vietnã. Não era, estava cheio. Mas uma pista dupla para vir para a cidade. Um tipo com bica, assim, a distância. Fui no hotel. Fiquei, eu acho que no andar 54 de um prédio de 65. Aquelas avenidas largas, tudo com prédio de 50, 60 andares, que nós nem temos aqui no Brasil. Nem tem. Então, o Vietnã foi uma surpresa. Mas, do Vietnã eu tinha que ir para a Rússia. Dá aula também na Rússia? É, São Petersburgo. Aliás, eu aconselho, hein? Quem quiser num lugar bonito, vai em São Petersburgo. Muito bonito. Mas aí tive um problema. Eu estou na sala VIP em Hanoi. E fui em Hanoi, foi em Saigon, foi em Hanoi. Hoje Saigon chamou Ho Chi Minh, né? Hanoi, que a gente acha que era o mais atrasado. Eu estou lá na sala VIP, fiz uma borrada aqui, a única vez que eu fiz na vida. Mas assim que você acontece, coisa uma vez só, né? Ah, vou ter um banheiro ali, volto. Aí, tá bom, ótimo, peguei minha mala, avião, Aeroflot chamando Mas para você ir foi no para banheiro e Moscou. deixou a mala. Eu nunca despacho mala. Minha maleta, minha maletinha, que você põe passaporte, os artigos para ler, aquelas coisas, computador. Aeroflot voo para São Petersburgo, tal hora, chamando para. Eu peguei tudo e fui. Quando eu cheguei dentro do avião, eu tive que abrir a maleta para tirar alguma coisa. Meu passaporte. Não, o passaporte estava no bolso. Minha carteira, onde estava cartões, dinheiro, tinha tudo. Eu voltei correndo lá. Falei para a moça, falou, não, volta correndo que dá tempo. Fui na sala VIP. Ninguém nem se ligou se eu tinha. Bom, Mas você deixou a mala sozinha na sala VIP e foi no foi uma banheiro sem a mala. besteira. Não faça essa besteira. Não deixe a mala em lugar nenhum. Eu nunca tinha deixado. Pô, viajo há 30 anos, naquela época. Foi em 2018. Puxa vida. Aí entrei no avião. Bom, aí voltei. Sem dinheiro, sem cartão, sem nada. Bom, você estava indo de Vietnã para Pra a Rússia. Rússia sem carteira, sem Sem dinheiro. dinheiro. Nem $1, porque estava tudo numa carteira só. Levou meus cartões. Não tinha cartão de crédito e não tinha Não. dinheiro. Aí eu tinha o celular. A moça falou, só tem 1 hora de WhatsApp. No voo, durante o No voo, isso? voo. Aí telefonei para o Banco do Brasil. Falei para minha esposa, manda bloquear todos os cartões. 1 hora tinha. Eu tinha gasto $2.500 dos meus cartões, mas devolveram. Bom, e agora chegar na Rússia? Cheguei lá, a pessoa, peguei um carro, falei, não, olha, eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer com o senhor o seguinte, vou chegar no hotel, pedir o hotel para te pagar e eu pago o hotel depois. E falei para o cara, olha, outra coisa, eu não tenho dinheiro para pagar o hotel, 3 dias. Eu fiquei lá 3 dias. Porque eu podia voltar para o Brasil e voltar para a Rússia. Ele mesmo falou, bobagem, você vai chegar no aeroporto, 2 horas depois você tem que pegar o voo de volta. O dia todo para ir, o dia todo voltar. Então, me manda, fica lá em São Petersburgo, 2 dias, você dá aula, vai no evento, depois você volta. Eu falei, pô, e agora? Sem dinheiro para comer? Bom, eu com um café, almoço e jantar no hotel. Eu falei, olha, depois damos um jeito de pagar. Não sei como. Tá bom. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Estava no hotel. Falei, vou vir São Petersburgo e não vou conhecer nada. Alguém tinha me dado, a Sônia Tojeiro, que faz pneumo, ela tinha estado e me deu o nome de uma guia que falava português. Eu falei para ela, olha, eu não tenho dinheiro,
mas eu dou um jeito de te pagar depois. Eu queria conhecer São Petersburgo, mas não tenho um tostão no bolso, nem cartão. Ela foi muito legal. Ficamos 2 dias passeando todo. Ela falou, bom, é tanto. Bom, vou ver como é que eu te pago. Como é que eu vou mandar esse dinheiro para cá? Mas aí eu aprendi uma coisa, tem esse Western Union, que chama, acho que é, Sim. né? Era muito fácil passar o dinheiro. Aí é que eu aprendi que o tal do PayPal. Ah, o PayPal. Como chama? PayPal. Você sabe tudo. Foi o Bom, Elon Musk que inventou o isso. PayPal. Com isso eu consegui pagar. Aí eu falei para minha esposa, ela mandou o dinheiro para eles, e daí me deu um código, aí consegui pagar o hotel e pagar ela. Mas essa foi uma surpresa desagradável. Mas até eu conseguir saber que eu podia fazer alguma coisa, como é que eu vou comer? Mas foi interessante, uma curiosidade da Rússia. No jantar eu falei, o senhor tem estrogonofe? O que é isso? Ué, É que estrogonofe, nem comida paleta russa. mexicana, não existe no México. Estrogonofe, carne com molho. Não, isso não existe, essa comida não existe aqui. Nós chamamos que estrogonofe é russo, deve ser de alguma parte, de São Petersburgo, não é? Então tem essas histórias. É mais difícil conciliar o pessoal, as encrencas na indústria farmacêutica, na universidade, ou ser síndico, como síndico de prédio, o Jardim? Assim, olha, a indústria tem suas regras, e são regras bem fundamentadas, regras de ética, regras de regulamentos do país. Então, você tem que seguir as regras. Uma regra, sua aula tem que estar pronta 10 dias antes, porque eles olham slide por slide, referência, pega aquela referência, e cada indústria tem o seu equipe só para isso. Olha o seu slide e olha a referência. O gráfico está igualzinho, não pode, por causa de direitos autorais. Você depois mudou ele um pouco? Não, está diferente. A informação daqui não é a mesma do artigo. Te manda de volta. Muda esse artigo ou tira. Então a indústria tem regras, como tudo tem que ter regra na vida, né? Então tem as regras que você seguir. Algumas regras você pode até não concordar muito, porque nós, ainda mais nós que eu nunca tinha trabalhado em indústria, tinha muito contato, como você também tem, mas eu não seguia as regras dele, as minhas regras, né? Só ia dar uma aula com ou advisor board, alguma coisa. Aí isso tem a regra. Eu acho que seguindo as regras dele, você convive bem. A universidade tem as regras que não são da universidade, mas essas não são muito. É tal da lei, pega ou não pega, né? Mas tem as coisas pessoais de cada um. Você convive na universidade, você sabe, existe um respeito mútuo, mas existe algumas desavenças entre o grupo. Alguns têm mais, outros têm menos. Tem alguns que são mais autoritários, né? Em alguma disciplina, na nossa escola, não nem vou falar quais eram as que tinham mais, porque amanhã vão me cobrar essas coisas. Mas tinha aquelas que os chefes são autoritários, né? Eu mando e você me segue. Ser síndico é interessante. Eu sou síndico há 10 anos. 10 anos já? 10 anos. Mas por que eu sou síndico? Eu não ganho nada para ser síndico. Ninguém ganha. Porque eu acho que aquele é meu prédio. Eu estou fazendo para valorizar o meu investimento, né? E faço com gosto e gosto. Mas agora você tem que engolir cada uma. Como todo prédio. O meu prédio não é um prédio grande, é um por andar, não tem tantas pessoas. Quanto menos pessoa, menos briga. Mas a proporção é a mesma, né? 10% de 100 são 10. 10% de 10 é 1. Mas aquele 1 é chato e incomoda, né? Então existe. Olha, o recado está dado aí. Eu não sei quem é o vizinho, mas o recado está dado. Somos 9, então, qualquer um deles. Então, você tem que se adaptar, como tudo na vida, né? Eu procuro sempre fazer o que eu gosto, do jeito que me dê prazer. Procuro fazer o que é o certo. Do meu ponto de vista, pode ser que eu estou fazendo e você acha que não é, ou um colega da universidade. Mas eu tive uma vez eu tomo isso como elogio, que foi o Clístenes. Quando as boas coisas, nem deve falar o nome, né? Todo mundo conhece o Clístenes. É um gentleman, né? É um gentleman. Não sei, alguém já brigou com o Clístenes alguma vez. Se alguém brigou, a culpa foi do outro, com certeza. Foi do outro. O Clístenes, uma vez, ele falou uma coisa bonita que eu tomei como uma homenagem a mim. Estava numa reunião administrativa
e alguém falou alguma coisa que, diretamente, foi quando eu era presidente da LAT, que eu estava dando mais atenção à LAT que à disciplina. O Cristo se levantou e falou, não é verdade. E outra coisa é que eu sou muito insistente nas coisas que eu acredito. E ele, nessa reunião, e depois na outra, ele falou a mesma coisa. Jardim, você é um indivíduo, ele usou a palavra turrão, até alguém provar que seu ponto de vista não está certo. E ele falou uma coisa, por isso que eu tomo como homenagem o que o Cristo falou. Você briga pelos as crenças suas, mas você, na hora que você prova, alguém te prova que você não está certo e dá uma outra e você aceita, você briga pela outra do mesmo modo que você briga. Então, a universidade tem isso também, né? Mas eu procuro, Isso chama honestidade intelectual, né? Você mudou sua opinião de modo racional. Então vou tomar como homenagem sua também usar essa palavra bonita para mim. Jardim, poderíamos ficar contando aqui histórias em mais 2 ou 3 episódios, mas estamos chegando aqui no final. Como é que foi passar pelo nosso raio-x? Bom, eu já tinha visto algumas apresentações suas e conheço bem você, assisto os seus quando você dá aula, quando você coordena aqueles famosos highlights da TS, highlights da IRS. Você é muito versátil, você é muito simpático. Obrigado. Não, é verdade, todo mundo sabe disso, você é. Você é muito educado, você é muito simpático com nós que vemos aqui. O que é importante, você sabe trazer a baila esses temas. Eu não sei onde você conseguiu, mas isso nos deixa à vontade. E coisa muito bonita, não tivemos que falar nada do P.1, do quanto é a diferença ao véu arterial. Falamos daquilo que é a vida nossa do dia a dia, né? Eu já assisti entrevistas suas que você acaba, acho que falando, não vou falar mais, mas tanto quanto o outro, porque você tem tanta coisa bonita na sua vida também, né? Então, o seu programa Talk Show me lembra muito com nós, e aí eu termino, do Pneu Atual. O Pneu Atual nós não tínhamos não tinha esses recursos todos. E não tinha tinha internet ainda. Mas eu vejo o seu portal, sua atuação, e fico até orgulhoso do Pneu Atual, porque não é o Pneu Atual. Mas nós, naquela época, com o Júlio, uma sementinha. Começamos. Foi uma semente que você soube fazer ela florescer muito bem. Então, eu gostei muito de ter vindo, é um prazer. Se você me colocar na lista de novo, sei que vai demorar 5 anos até chegar de novo no meu nome, mas é um prazer ter estado aqui. Muito obrigado. Obrigado, viu, Jardim? Foi um prazer estar com você aqui, foi uma honra. Obrigado. E obrigado você também que acompanhou mais esse episódio do Raio X Talk Show. E até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigado, vocês.